Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 24 de maio, celebra a Igreja a vida desse grande beato, Beato Luís Zeferino Morial. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. Comemoração de São Manahem, irmão Colasso do tetrarca Herodes, que foi doutor e profeta na Igreja de Antioquia, sob a graça do Novo Testamento. Comemoração da Beata Joana, esposa de Cusa, procurador de Herodes, que, juntamente com outras mulheres, serviam Jesus e os apóstolos conforme as suas possibilidades, e no dia da ressurreição do Senhor encontrou a pedra do túmulo removida e foi anunciá-lo aos discípulos. Em Listra, na Licaônia, na atual Turquia, São Zuelo, mártir. Morte no século II. Em Trieste, na Ístria, hoje no Friuli Venezia Giulia, região da Itália, São Cérvulo, mártir. Data da morte incerta. Em Nantes, na Gália Leonense, atualmente na França, os santos irmãos Donaciano e Rogaciano, mártires, dos quais, segundo a tradição, o primeiro tinha recebido o batismo, enquanto o segundo ainda era catecúmeno. Na hora extrema do combate, Donaciano beijou o irmão e orou a Deus para que ele, que não tinha podido tingir-se na sagrada fonte baptismal, merecesse ser aspergido na corrente do seu sangue. Morte no ano 304. Comemoração dos santos 38 mártires, que, segundo a tradição, foram decapitados em Filipópolis, na Trácia, hoje Plovdiv, na atual Bulgária, no tempo de Diocleciano e Maximiano. Morte no ano 304. No mosteiro de Lerins, na Provença, atualmente na França, São Vicente, presbítero e monge, muito ilustre pela doutrina cristã e santidade de vida e diligentemente dedicado ao progresso das almas na fé. Morte no ano 450. No Monte Admirável, na Síria, São Simeão Estilito jovem, presbítero e anacoreta, que viveu sobre uma coluna em união com Cristo, compôs vários tratados sobre a vida ascética e foi dotado de grandes dons carismáticos. Morte no ano 592. Em Piacenza, na Emília-Romanha, região da Itália, o beato Filipe, da Ordem dos Eremitas de Santo Agostinho, que,
para mais severamente se mortificar na carne, usava uma couraça de ferro. Morte no ano 1306. Em Marrocos, o beato João de Prado, presbítero da Ordem dos Frades Menores e mártir, que foi enviado para a África, a fim de prestar auxílio espiritual aos cristãos reduzidos à escravidão nos reinos dos infiéis, mas tendo sido preso, confessou vigorosamente a sua fé em Cristo perante o tirano Mulay al-Walid, por ordem do qual sofreu o martírio na fogueira. Morte no ano 1631. Em Seul, na Coreia, os santos mártires Agostinho e Icahn, em cuja casa se lia a Sagrada Escritura, Águeda Kinhaji, mãe de família, que recebeu o batismo no cárcere, e 7 companheiros, que foram todos degolados pela sua fé em Cristo. São estes os seus nomes: Damião Namyong-yog, catequista, Madalena Kim-obi, Bárbara An-aji, Ana Pak-aji, Águeda e Sousa, Lúcia Pak-hui-san, Pedro Contugin, morte no ano 1839. Em Saint-Hyacinthe, cidade do Canadá, o beato Luís Zeferino Morial, bispo, que, nas suas múltiplas atividades pastorais, tinha sempre a intenção de sentir-se ardentemente unido com a Igreja. Morte no ano 1901. Beato Luís Zeferino Morial. Luís Zeferino foi o quinto de 3 irmãos, filhos do casal Luís Zeferino Morial e Maria Margarida Champoux, humildes agricultores. Veio ao mundo em Besançon, na diocese de Quebec, no Canadá, no dia 1 de abril de 1824. Aos 12 anos, tendo concluído os estudos primários, começou a aprender latim com o pároco e 2 anos depois entrou no seminário. Durante a teologia, começou a dar aulas, substituindo um professor doente, mas o excesso de trabalho levou a um tal estado de fraqueza que teve de abandonar o seminário em novembro de 1845 e voltar para a casa dos pais. A sua ânsia de ser padre impeliu-o a prosseguir o estudo da teologia sob a orientação do pároco. Em setembro de 1846, pediu licença ao bispo de Quebec para usar trajo eclesiástico e continuar os estudos em regime de externato, por não se sentir completamente curado, mas o prelado disse-lhe que não. O servo de Deus não se desconcertou nem perdeu as esperanças. Pediu ao bispo de Montreal a incardinação na diocese. O bispo auxiliar, Dom João Carlos Prince, hospedou-o na própria residência paroquial e prontificou-se a orientá-lo nos estudos. Achando-o suficientemente versado em filosofia e teologia, a 19 de dezembro daquele ano, conferiu-lhe a ordem de presbiterado. No começo de 1847, foi nomeado mestre de cerimônias e capelão na catedral. Entregaram-lhe, além disso, o cuidado do convento dos pobres da Providência, a direção da comunidade Bom Pastor e puseram-no à frente da chancelaria da Cúria Diocesana. No desempenho de todas estas funções, deu mostras de extraordinárias qualidades espirituais e intelectuais. Em 1852, foi criada a Diocese de São Jacinto, e apontado como primeiro bispo, Dom João Carlos Prince, que escolheu para secretário o padre Luís Zeferino Morial. Encarregou da direção da chancelaria da nova diocese e de atender espiritualmente as religiosas de vários institutos bem como a capelania do hospital da cidade. De 1854 a 1860 e de 1869 a 1875 foi pároco da Sé Catedral. Desempenhou também as funções de vigário-geral da diocese, cargo que obrigou a governar a mesma durante a sede vacante e ausências demoradas do prelado. Morto o terceiro bispo em 1875, o servo de Deus regeu a diocese como vigário capitular. Viu-se então com mais evidência a alta estima que todos tinham por ele. Isto levou os prelados canadenses a dar as melhores informações ao Santo Padre Pio IX, acedendo a tão ardentes desejos, nomeou o bispo de São Jacinto. Recebeu a ordenação episcopal a 16 de janeiro de 1876. Nos 25 anos que esteve à frente da diocese, à imitação de São Paulo, fez-se tudo para todos, com simplicidade, bondade e humildade e procurou sobretudo, trabalhar em união com o clero, manter no fervor as congregações religiosas existentes e atrair outras para a diocese. Ele mesmo, a 12 de setembro de 1877, fundou a Congregação das Irmãs de São José, e em 21 de novembro de 1890,
o Instituto das Irmãs de Santa Marta para cuidarem dos seminários, residências episcopais e casas de educação da juventude. João Paulo II, na homilia da sua beatificação, a 10 de maio de 1987, assim fez o elogio do servo de Deus. No seguimento do bom pastor, Luiz Zeferino Morial consagrou a sua vida a guiar o rebanho que lhe foi confiado em São Jacinto, no Canadá. Sacerdote, depois bispo desta jovem diocese, ele conhecia as suas ovelhas. Trabalhava incansavelmente para lhes dar o alimento para que os homens tivessem vida, e a tivessem em abundância. Nele os fiéis encontraram um homem inteiramente consagrado a Deus, e em seguida um verdadeiro intercessor. É justo que a Igreja o honre e o apresente como um modelo pastoral. O bom Monsenhor Morial sabia cotidianamente dedicar a sua atenção a todas as pessoas. Respeitava cada uma delas, praticava mais concreta caridade para com os pobres acolhidos em sua casa. Gostava de visitar as paróquias e as escolas. Estava junto dos sacerdotes que o procuravam para algum conselho, estimulava-os na própria ação, na vida espiritual e no aprofundamento intelectual, a fim de que transmitissem aos cristãos uma catequese iluminada por uma fé compreendida e vivida. Como bispo, gozava de um discernimento lúcido, e podia se apoiar na sua palavra clara e corajosa, tanto no ensinamento dirigido a todos como nas respostas dadas a cada um. Consciente das necessidades de uma diocese que crescia, Monsenhor Morial multiplicou as iniciativas para a educação religiosa e escolar dos jovens, a assistência aos doentes, a organização de ajuda mútua, e também a constituição de novas paróquias, a formação dos candidatos ao sacerdócio. Em todos estes setores, ele era audaz e superava com paciência os obstáculos. Procurou a cooperação das congregações religiosas para numerosas tarefas. Compreendendo todo o valor da vida consagrada, soube favorecer fundações corajosas na própria pobreza. Pessoalmente, contribuiu de maneira profunda na animação espiritual e na orientação de institutos religiosos que surgiam, ou de novo se estabeleciam na sua diocese. Apesar da fragilidade física, ele viveu numa austeridade exigente. Não conseguiu fazer frente às suas enormes tarefas senão com a força que lhe vinha da oração. Ele mesmo se descrevia, assim dizendo: "E não faremos bem as grandes coisas de que somos encarregados, senão mediante uma íntima união com nosso Senhor." Foi-lhe possível ser chamado bispo do Sagrado Coração, e dia após dia, o pastor dava sua vida pelas suas ovelhas, pois as amava com o ardente amor de Cristo. Morreu santamente no dia 24 de maio de 1901, aos 77 anos de idade, 54 de padre e 25 de bispo. Deixou cerca de 20.000 cartas a padres, religiosas e leigos, que tratam da vida ascética e espiritual, e provam a laboriosidade apostólica do servo de Deus. Beato Luiz Zeferino Morial, rogai por nós.